aí, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 6 do nosso curso de Python. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco como se utiliza módulos, ok? Antes de a gente ir aqui para a telinha do meu computador, começar a escrever nossa linha de código, vamos entender o que é módulo. Por padrão, o Python ele já tem algumas funções que vêm embutida nele. Eu consigo fazer soma, subtração, multiplicação, algumas coisas que já estão ali intrínsecas no próprio interpretador. Quando você baixa o interpretador, que foi lá a nossa primeira aula, certo? Ele já tem algumas funções. O que são módulos? Módulos são, como a gente chama de pacotes, né? É como se você pegasse alguns dados, colocasse dentro do Python e esses dados vão dar novas funções para o Python, que a gente pode ou não utilizar. Então, por exemplo, quando que a gente utiliza módulos? Quando a gente vai elaborar programas mais complexos, por exemplo, eu quero fazer um jogo em Python. Quando eu falo um jogo, eu estou falando um jogo com personagens se mexendo, pula, se abaixa, se desvia de bala. Se eu quero fazer um jogo em Python, obviamente isso deve ser bastante demorado, deve ter várias coisas que eu vou ter que repetir várias vezes e com certeza existe um módulo. O que seria um módulo? Seria um pacote que eu vou trazer para dentro do meu Python e ele já vai me dar várias funções prontas que eu posso utilizar. Um menuzinho pronto, uma tela que abre. Então isso são módulos, são como se você estivesse colocando novas funções dentro do seu interpretador. Um exemplo, para jogos Python, existe uma biblioteca, um módulo chamado Pygame. Então a gente vai lá, baixa o Pygame, coloca no Python, e aí quando a gente começa a escrever aqui nossa linha de código, nós vamos ter novas funções disponíveis. Vamos agora para a telinha no meu computador. Para vocês entenderem um pouco como funciona a ideia do módulo, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma variável A, que recebe, eu queria colocar dentro dessa variável um número aleatório, que não sou eu que escolho, eu quero que o computador escolha para mim. Para eu fazer isso, eu preciso usar uma função que normalmente todas as linguagens de programação têm, chamada random, que seria aleatório, variável aleatória. Então eu venho aqui e escrevo random. Quando eu começo a escrever, aqui nas opções não aparece ela. Por quê? Essa função random, ela já vem dentro do Python, mas ela não está disponível para a gente ainda, porque a gente tem que fazer a importação. Diferente lá da multiplicação, da divisão e tudo mais, essa já está dentro do Python. Eu posso somar, multiplicar sem importar nada. Agora, se eu quiser usar o random, o que eu preciso fazer? Antes de declarar minha variável, tem que ser na linha de cima, ok? Primeira coisa que você faz quando começa um código, um programa, é fazer as importações de todas as bibliotecas, módulos que vocês vão utilizar. Então, vou fazer aqui, ó, import, ok? Isso é uma função que vai buscar a minha biblioteca. E aí eu vou buscar a biblioteca random. Tá aqui, ó. Quando eu coloco import random, agora quando eu venho aqui para a minha variável A, eu começo a escrever random, ele já aparece aqui, ó, que essa função está disponível, porque eu já fiz a importação. Então eu venho aqui, escrevo random, ponto. Aí uma coisa importante, a biblioteca, o que ele fez aqui foi trazer um monte de funções que tem dentro dessa biblioteca random. Tem números aleatórios inteiros, números aleatórios decimais, tem várias coisas. Escolha um número aleatório, tem várias. Aqui ó, teria todas as funções. O que eu vou usar aqui é o import random.random, ok? Opa, escrevi errado. E aí eu tenho que abrir e fechar parênteses para dizer que é essa função aqui. Note, a primeira parte é o nome da biblioteca que eu estou utilizando. É uma biblioteca chamada random. Dentro dessa biblioteca, eu vou escolher a função random, tá? Então, por isso que fica parecido assim que eu estou repetindo, mas são ideias diferentes. O que eu fiz aqui foi buscar toda uma biblioteca. E eu só vou usar uma função. Não é o ideal, mas já dá para entender o que acontece, né? Agora, olha só o que eu vou fazer. Print A. Certo? Eu já tinha rodado aqui antes, tá? Vou fechar isso aqui para vocês entenderem melhor. Então, venho e executo o meu código. Olha o que vai acontecer. A é isso aqui, ó. Tá? Ele printou aqui, ó. A é 0,6206 e por aí vai. Se eu executar novamente, ele vai escolher um novo número. 0.81. No caso, dentro dessa biblioteca, ele seleciona um número entre 0 e 1. Por isso que fica 0.81. Executar de novo aqui, ó. 0.664, executar mais uma vez, 0.6169. Note que essa função ela só fica disponível porque eu fiz a importação da minha biblioteca. Então, se eu apagar essa linha aqui, ó, não tem mais a biblioteca disponível. Se eu tentar executar, deu erro.
name random não está definido, ele está tentando entender isso aqui como se fosse uma variável que eu não defini. Então é importante eu ter essa linha de código aqui, certo? Import random. Agora, beleza. O que você precisa saber dessa aula? É o seguinte, quando você baixa seu interpretador, ele já vem com um monte de bibliotecas que você só precisa fazer a importação, que nem essa biblioteca random, ok? Então, você baixou seu interpretador, ele já tem um monte de bibliotecas disponíveis. Uma delas também, tem o import math. Import math. Essa biblioteca, ela permite com que eu faça cálculo de raiz. Por exemplo, B recebe math.sqrt, tá aqui, certo? De, sei lá, 25. E eu vou colocar aqui para print B. Vou dar o run. Olha aqui o que ele me deu de resposta. Ele me deu o valor 5. Ou seja, essa função aqui é para calcular raiz quadrada. A gente não tem a função raiz quadrada direta no Python. A gente tem que buscar essa biblioteca math, quer dizer matemática, tá? Ela te dá várias opções assim para você fazer cálculos matemáticos. Então, já vem com um monte de bibliotecas disponíveis, ok? Ainda assim, você tem que fazer a importação para dentro do Python. Agora, um ponto importante se eu quero trabalhar com jogos, por exemplo, eu preciso da biblioteca Pygame, por exemplo. É uma delas, existem várias, existe Kiwi, existem várias, tá? Pygame é uma bem famosa. Então, assim, eu preciso da biblioteca Pygame e essa não está disponível no nosso Python. Ele não veio junto com o nosso interpretador. Então, a gente tem que fazer a instalação do módulo. Como a gente faz a instalação do módulo? Eu não vou fazer aqui com Pygame, porque eu não vou utilizar ela nas próximas aulas, vou fazer aqui com uma específica, que é a NumPy. A biblioteca NumPy, eu venho aqui, import NumPy. Vê que não apareceu essa opção, não tem essa biblioteca, NumPy, certo? Se eu tentar executar o código, ele deu um erro aqui, import NumPy, esse módulo, ele não existe. Não tenho esse módulo disponível, eu tenho que baixar esse módulo. Como eu faço o download do módulo? É o seguinte, você vai vir aqui no próprio terminal, tá, do Python, aqui, e aí você vai usar o seguinte código, pip install, com 2 L's, ok? E você escreve o nome do módulo que você quer baixar. Eu quero baixar o módulo NumPy. É só vir aqui, no próprio terminal, tá? Escrever esta linha de código. Se eu quisesse baixar o Pygame, então eu tirava NumPy e colocava Pygame, ok? No caso, eu vou usar NumPy. Beleza, escrevi isso, eu vou dar um Enter. Note que eu não tô olhando mais para o meu script, eu estou ignorando meu script. Eu estou vindo aqui no próprio terminal escrevendo direto aqui, certo? Eu vou dar um Enter e olha o que vai acontecer. Ele está lendo, está fazendo download, está instalando, coletando o pacote, fez a instalação. Agora eu tenho a biblioteca NumPy. Note que antes tinha dado erro, né? Vamos executar esse código de novo? Ele executou o código normalmente. Antes tinha dado erro porque essa linha aqui ele não estava identificando o que é esse NumPy. Agora, embora eu não esteja usando, ele já identificou e fez o que tinha que fazer aqui, que na verdade era usar a biblioteca math, calcular a raiz de 25 e printar aqui a raiz de 25. Então é assim que a gente instala bibliotecas. Agora vamos para um ponto importante. Quando eu estava preparando essa aula, eu vi que às vezes rola um problema, tá? Para quem é usuário do Windows. Por quê? Existem duas maneiras da gente instalar o Python. A gente instala indo na própria... Deixa eu ir aqui, A gente escreve Python, indo no próprio site do Python. Python download, vem aqui, Python, e faz o download por aqui. Só que quando você faz o download por aqui, às vezes quando você vai instalar a biblioteca usando aqui o nosso Visual VS Code, né? Visual Studio, dá erro. Parece que ele instala a biblioteca como se fosse em uma outra versão. Você começa a ter o problema de ter várias versões. Isso é fácil de solucionar para quem entende muito de Windows e cria variáveis de localização e tudo mais. Eu não quero entrar nesse mérito. Então, se você tentou executar aqui essa linha de código do pip install NumPy, se você tentou utilizar e deu, e ainda assim continuou dando erro,
no import NumPy, isso significa que ele fez o download, mas ele está atrelado a uma versão diferente do Python, certo? Então, como é que você resolve esse problema? O que você vai fazer é vir em programas, né? Você vai desinstalar o Python, programas, adicionar ou remover programas. Você vai vir na lista de programas e procura o Python, tá bom? Cadê Python? Deixa eu achar o meu aqui. Ó, eu tô aqui com Python. Python 3.8. Você vai selecionar todas as versões que você tiver e vai desinstalar. Certo? Não se preocupa com o Visual Code. Pode até deixar ele aberto que não tem problema. Aí quando você desinstalar todas as versões, você vai vir em CMD, que seria o terminal do Windows, ok? E aí você vai procurar, eu vou fazer aqui para você ficar bem claro. Você vai vir aqui em Python, vou desinstalar. Assim que eu desinstalar o meu VS Code, ele vai ver que não vai ter mais Python para utilizar. Lembrando que o VS Code é só uma máscara, né? Para facilitar aqui nossa vida, certo? Ó, ele já desinstalou o Python. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá desinstalando, aliás. Desinstalou. Agora, se eu abrir o VS Code e tentar rodar o meu código, vai dar problema, certamente, né? Eu venho aqui, ó, tentar rodar. Ele vai falar que não tem o Python instalado, eu preciso instalar o Python, tá? Ele não vai rodar o código. Ó, não tem Python, como é que você quer executar uma coisa que você não tem? Então, como é que você vai fazer? Note que eu falei que o problema surge por conta de ter várias versões do Python. E aí você baixa uma aqui, baixa outra ali, parece a mesma, mas não é. Como você vai fazer? Você vai vir aqui no CMD, tá? No prompt de comando, tá? Para abrir isso aqui é Windows, escreve CMD, vai aparecer prompt de comando, você abre. E aí você vai escrever Python. Por quê? Quando você escreve o nome de um programa no Windows, ele vai tentar executar. Se o Windows não encontrar, porque você apagou, ele vai mostrar para você onde você pode baixar dentro da Microsoft Store. É esse aqui que a gente vai usar. Instala esse aqui, que aí você não vai ter problema mais no Visual Studio, na hora de baixar pacotes, tá? Esse finalzinho da aula é mais para quem teve o problema. Tem gente que não vai ter problema. Depende muito da máquina, se você tem outras versões do Python, se você já programa, se você está usando o Ubuntu, você não vai ter problema, provavelmente, tá? E aí você vem aqui, clica, faz o download. Depois que você fizer o download, você vai ter que vir aqui, ó, ele está dizendo que não tem nenhuma versão do Python que eu preciso baixar. Eu vou fechar novamente, tá? Vou esperar o Windows fazer o download e depois eu abro o Visual Studio novamente. Bem, terminou a minha instalação aqui, eu nem mudei de janela ainda, tá? Acabou de terminar, apareceu aqui, ó, este produto está instalado. Agora eu vou abrir o Visual Studio, tá? VS Code. E aí, eu vou tentar executar F5. E ele está mostrando aqui, ó, tem o PyLint, não está instalado, ok? Você vem e clica em Install. O PyLint vai ser o cara que vai linkar a questão da extensão do Python. Vou clicar em Install, não entra muito em detalhe. Clique em Install. Feito. Agora eu vou executar de novo o meu código. E agora ele está mostrando aqui, ó, que o NumPy não está instalado. Porque, como eu apaguei o Python, apagou tudo, né, incluindo os pacotes. Eu vou tirar... vou deixar aqui o NumPy e vou executar o código. Porque o random e o math já é dentro do Python. Assim que você baixa o Python, ele está dentro do Python, disponível para você utilizar quando você precisar. Vou executar de novo. E aqui está funcionando normal. Valor 5. Tá? Pode acontecer de você ter que escolher, ele vai pedir aqui para você selecionar o Python ou o caminho do Python. Tá? Para finalizar, vou mostrar de novo. Vou fazer aqui, ó. Não tenho mais o NumPy, eu vou ter que instalar o NumPy. E sempre você vai usar o pip install. Se você quiser desinstalar, é um install, ok? Seria um install. No caso, eu vou instalar pip install NumPy, dá um enter e aguarda para ele fazer toda a instalação normal, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Eu já vi que tem muita gente procurando resolver esse tipo de problema para quem utiliza o Windows, de não conseguir instalar o NumPy, que é um pacote muito importante para quem trabalha com física, com engenharia, utilizando
o Python, tá? Existem outras bibliotecas, mas isso eu vou me deixar mais para frente no nosso curso, quando a gente começar a resolver problemas físicos, que aí já vai ser um Python avançado. Acabei executando o código aqui e não vi que deu um aviso. Existe um aviso aqui, ó, que apareceu, que eu deveria atualizar o pip, o comando pip, ok? Para você atualizar o comando pip, eu já tinha salvo aqui até no Ctrl V aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Você vai usar o Python mpip install o pip. Ou você upgrade pip, só esse comando. Você vai vir aqui, ó, tá aqui, ó, pip install upgrade pip. Você vai usar este comando, ou este, tanto faz. Eu vou pegar esse aqui, ó, Python m, que é parecido com esse, né? Install, aí ao invés de escrever upgrade, tá barrinha u pip, é o mesmo comando, tá bom? São duas formas de escrever diferentes. Então vou vir aqui, ó, copiar. Já tinha salvo isso aqui. Então vem aqui, Ctrl V, tá aqui o comando, ó, Python. Eu não lembro se precisa escrever Python, eu acho que não precisa escrever o Python, mas vamos tentar assim mesmo. Ele já está rodando, já foi, já. Isso, precisava escrever o Python. Agora ele está fazendo aqui, ó, instalou tudo e atualizou o pip. Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de se inscrever no canal e deixar seu like aqui, porque isso ajuda muito. Eu sei que muita gente acompanha aí as aulas, mas não comenta, não interage. E isso é um pouco ruim para o canal, porque o YouTube entende que você caiu naquele vídeo por acaso e não gostou, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam da aula, deixa seu like. Qualquer dúvida, pode colocar também nos comentários que eu respondo todo mundo. Valeu!